Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou momento a que me estejam a ouvir e a seguir. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para mais uma aula. É a nossa quinta aula, aqui deste que é o método do terapeuta de topo. E, de facto, estamos aqui perante aquilo que é o mito da perseguição da felicidade e, portanto, de alguma forma, aparece aqui esta ideia da felicidade verdadeira é um percurso e não um destino, não é? Ou seja, há aqui um mito que há uma perseguição da felicidade ou da questão ou da ideia de felicidade enquanto aspecto essencial da vida, e isto remete-nos muito para o exterior, para não buscar dentro de nós as respostas, mas por ir atrás daquilo que é a espuma dos dias ou a vontade de estarmos com os outros e encontrarmos neles uma completude, como se fosse fora de nós que encontrássemos as nossas próprias identificações, e isto também ajuda a criar as tais culturas, as tais regras ou leis que são simultaneamente naturais e depois também se vão tornando leis positivas à medida que existem esses contactos, e perceber isto na individualidade de cada um, na relação com quem nos está próximo, mas também na coletividade, ajuda-nos a perceber de uma perspectiva holística, que é aquela que eu quero trazer aqui, e desta ideia da oficina da universidade, que tem a ver essencialmente com valores de discernimento, de justiça, de capacidade de perceber o que é meu e o que é do outro, mas já numa lógica coletiva e não numa lógica individual. E então este reconhecimento que há um mito de perseguição de felicidade e que isto influencia indelevelmente ou de uma forma clara tudo aquilo que é a nossa forma de ser e estar, acaba por ser algo também importante para nós consciencializarmos a ideia de que temos culturas, ideias e estruturas diferentes e conseguirmos assim ser os tais diplomatas de topo, os tais juristas e estudantes de topo, porque só a partir do momento em que conhecemos o outro a partir da nossa própria essência e no conflito ou na diferença é que verdadeiramente conseguimos evoluir e transformar as nossas próprias realidades. Portanto, a felicidade tem aparecido então como um percurso e não um destino, não é? Em termos daquilo que é o contacto e a convivência com o outro. Expor com autenticidade é a chave para um contentamento constante, e isto é um aspecto que também é importante. É importante, igualmente, a comunicação clara. Portanto, dizer tudo o que é necessário ajuda a resolver os conflitos. E a felicidade depende, muitas vezes, desta relevância da comunicação clara, de reter informações não como ato egoísta e gerador de desequilíbrios, mas sim ser capaz de transmutar e de perceber isso como respeito, dignidade e capacidade de guardar aquilo que é do outro, o que estabelece confiança, proximidade e no fundo, permite de alguma forma também que possamos crescer e conviver e evoluir em conjunto. Portanto, esta ideia de partilha daquilo que nos é mais próprio e daquilo que nós queremos para nós mesmos, de alguma forma reservado, partilhado com alguém, é também algo que tem a ver com consideração, com considerar o outro, com dar importância ao outro, com colocar o outro num patamar de maior confiabilidade e de maior proximidade. Portanto, esta ideia da comunicação clara é, acima de tudo, saber o que dizer, o que é necessário à ajuda de conflitos e saber também guardar, cá está, dentro de uma temperança, dentro daquilo que é um discernimento, as informações que são, no fundo, reservadas e próprias do outro e que não devem ser expostas, evitando atos egoístas e geradores de desequilíbrios. Portanto, a comunicação clara assenta nestes dois pilares essenciais e isto ajuda muito àquele conceito de felicidade. A felicidade aparece então como um percurso, como já tínhamos dito inicialmente, e aqui temos que fazer aqui uma diferença clara ou uma separação de canais entre aquilo que é a felicidade enquanto algo momentâneo e superficial e aquilo que é o verdadeiro contentamento que está na jornada da autenticidade e doação ao outro. E estes dois aspectos não devem ser confundidos porque eles são extraordinariamente diferentes. Ou seja, aquela felicidade que nos é vendida no pacote de bolachas e que tem a ver essencialmente com uma satisfação de instintos básicos e de instintos mínimos da pirâmide de Maslow, que tem a ver com a sobrevivência, com o sobrevivencialismo, com a satisfação de necessidades básicas e fisiológicas, está muito mais próximo daquilo que acontece com os animais quando se alimentam ou quando têm relações sexuais e se reproduzem, do que propriamente com aquilo que eu quero aqui representar. Ou seja, aquilo que eu quero tem muito mais a ver com o contentamento e tem mais a ver com estar a cumprir uma missão e sentir-se satisfeito
dentro daquilo que é o completar de objetivos dentro dessa mesma missão, ou seja, uma evolução pessoal que é reiterada, que é contínua e na qual vai constantemente haver um percurso de crescimento e de evolução. Esta, digamos, felicidade ou contentamento é diferente da tal felicidade momentânea e superficial, muito próxima à dos animais. E também, mais uma vez aqui, nós podemos ter isto dentro da cultura e como é que isso se relaciona com a forma como estamos e comunicamos, não é? Que também é aqui um aspecto importante. A comunicação e a ação são sempre aspectos que estão intimamente ligados e que muitas vezes na nossa cultura são por vezes dissociados como se não tivessem relação, quando na verdade eles são interdependentes, ok? Esse aspecto também é importante. Então, quais são as teorias relacionadas? Eu agora trago sempre este slide para vocês irem mais longe e perceberem que tudo isto tem uma base teórica e estrutural, que também é importante que vocês leiam para além daquilo que são estes slides. E então aqui eu baseio-me essencialmente na ética da comunicação, de Habermas, no altruísmo, sobretudo o aspecto que é referido na doutrina de Kant, a inteligência emocional, de Goleman, a responsabilidade social, de Durkheim, e a psicologia positiva de Seligman. Portanto, psicologia positiva de Seligman, responsabilidade social de Durkheim, inteligência emocional de Goleman, altruísmo de Kant e ética da comunicação de Habermas. Ou seja, perceber que todos estes aspectos que eu estou aqui a referir, de alguma forma têm uma base, têm uma estrutura, no Brasil diz-se embasamento, eu prefiro dizer fundamentação, numa série de teorias que já existem, digamos, na literatura, sobretudo filosófica e política e jurídica e sociológica, que no fundo estuda os fenómenos da relação humana e que no fundo sustentam aqui esta ideia da felicidade e de um dos motores, digamos, que é uma ilusão também, daquilo que deve ou não deve nortear o ser humano e a forma como nos relacionamos em sociedade e inclusivamente nos responsabilizamos e como somos capazes de estabelecer o tal discernimento que eu quero aqui descobrir. Passamos então agora aqui para um exercício de reflexão pessoal, não é? E aqui essencialmente uma reflexão que podem fazer e que tem a ver essencialmente com um aspecto que muitas vezes todos fazemos, que é a forma como nós, para evitar conflitos, muitas vezes retemos informações. Ou seja, aquilo que eu dizia há pouco acerca da informação, normalmente a comunicação e a forma como nós estamos com o outro, pauta-se ou por resolver objetivamente um conflito ou por saber o que dizer sem ferir aquilo que são os segredos ou as intimidades daqueles que em nós confiam e nos transmitem essas mesmas informações. E, portanto, muitas vezes é esta a dualidade, não é? Evitar os conflitos, retendo as informações que podem ser transmitidas e as informações que não devem ser transmitidas, ditas ou de alguma forma possam ferir ou pôr em causa a confiança de quem nos as transmitiu e que também demonstram, digamos assim, a nossa confiabilidade. Portanto, existe sempre esta dupla situação, ou seja, quando é que retemos ou quando é que transmitimos a informação. E isto também tem muito a ver com o sentir pessoal, quando é que nos sentimos 100% honestos. Isso tem muito a ver com a congruência connosco mesmos, com aquilo que consideramos ser importante ou relevante e que muitas vezes também tem a ver com o nosso próprio nível de percepção e de relação. Se nós estamos num nível em que discutimos pessoas e não ideias, em que estamos mais preocupados em basicamente falar de factos gerais e não de projetos e de ideias que queremos realizar com o nosso próprio desenvolvimento pessoal, é evidente que estaremos aqui sempre num patamar onde estamos muito mais preocupados em reter informação do que propriamente dar informação válida. Se nós estamos já num patamar de criação, de transmissão, nós sabemos que à partida não vamos falar de pessoas, vamos falar essencialmente de projetos, de ideias, daquilo que queremos construir. E, portanto, a partir daí, obviamente que também o próprio discurso se modifica. Finalmente, problemas poderiam ser resolvidos se você dissesse apenas o que é necessário de acordo com aquilo que é o seu contexto. O exercício que aqui trago, parte 2 da comunicação clara, passa por seguintes passos. Aqui de exercício que é escolha de um conflito não resolvido com alguém, marque uma conversa, observe as reações e o seu bem-estar após ter escolhido esse conflito não resolvido, ter marcado a data para a conversa. Pronto, basicamente são 2 passos. Depois o terceiro passo
assim que está na conversa, é observar as reações e, fundamentalmente, para além das reações do outro àquilo que foi a sua conversa e a forma como falou com o outro, é depois também, isto é um aspecto muito importante, saber aqui, basicamente, como é que fica o seu bem-estar após essas mesmas conversações. Finalmente, expor os seus sentimentos com sinceridade, que aqui também é um aspecto importante. Portanto, são aspectos aqui que eu queria realçar e trazer, que são sempre importantes e que vocês devem, de facto, ponderar quando estão aqui nesta vossa, digamos, neste vosso exercício para desenvolver a chamada comunicação clara enquanto base, digamos, de um autoconhecimento e de um conhecimento diplomático. Finalmente, aqui, exercício 3, reflexão. Esta conversa que tiveram e que foi preparada e sobre a qual também dialogaram, é importante agora, pondo-se de fora, perceber se a conversa gerou alívio ou tensão e até que ponto é que a vossa conversa, que foi uma conversa mais intimista, mais sobre questões que eram importantes para vocês, se isto estabeleceu ou não uma mudança no vosso relacionamento. Igualmente, e além deste aspecto de haver uma mudança, se a prática aumentou a sensação de felicidade, ou seja, estabelecer aqui digamos, uma conexão clara e direta entre aquilo que é uma comunicação clara e aquilo que é a felicidade. E isto também desmontará o mito da felicidade, no sentido em que perceberão que ela é muito mais interna e tem muito mais a ver com os vossos próprios padrões do que é certo e errado e de sentirem-se bem convosco próprios, e com o vosso próprio estado de vibração e de estarem no mundo, do que propriamente com aquilo que foi o conteúdo da própria conversa. Quanto mais apegados estiverem ao ego e àquilo que pode ou não pode ser dito de acordo com aquilo que vos contraria ou não, quase numa visão narcisista de vida, mais tudo isto vos gerará tensão em vez de alívio e criará mudanças negativas no relacionamento. Porquê? Porque uma conversa aberta e franca poderá sempre aqui criar qualquer tipo de obstáculo. Porquê? Porque vocês centram-se nas pessoas e nos egos, nos vossos, entenda-se também, e não tanto naquilo que são pontos e capacidades de desenvolver, digamos, capacidades. E a partir daqui também avaliar se a prática aumentou ou não a vossa sensação de felicidade, tem a ver exatamente com isso. Finalmente, autenticidade e felicidade. Pratique esta exposição honesta por 90 dias, que é um aspecto que eu acho que é absolutamente essencial, é a manutenção de uma continuidade na prática de exercício, ou seja, não fazerem isto esporadicamente, é manterem sempre um exercício em contínuo. Depois refletir, registar, incorporar, sobretudo a nível vibracional, aquilo que colheram desta experiência. E depois lá está, aquele método que eu trago aqui sempre, que é os 15-15-15, 15 dias para iniciar, 15 dias para refletir, 15 dias para continuar e depois repetir isto 2 vezes num total de 90 dias, para transformar a tal felicidade fugaz em contentamento verdadeiro e autêntico. Basicamente era isto que eu tinha para vocês aqui nesta lição 5. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade.